Olá! Nós crescemos assistindo a heróis com capas e superpoderes nas telas dos cinemas, mas a verdade é que os maiores atos de bravura não precisam de efeitos especiais. No vídeo de hoje, selecionamos momentos reais onde o instinto de ajudar falou mais alto que o medo. Prepare-se para recuperar sua fé na humanidade. Estes são heróis da vida real. Olha a frieza dessa mulher. Ela aproveitou 1 minuto de descuido para escrever o pedido de socorro num papelzinho. A atendente sacou a situação na hora e chamou o reforço. A polícia chegou voando e tirou ela desse pesadelo antes que algo pior acontecesse. Heróis nem sempre usam capa, às vezes usam uma farda. O cara achou a vítima perfeita, mulher sozinha no estacionamento. Tava crente que ia se dar bem, mas olha quem chegou para estragar a festa. O herói apareceu do nada e mandou o CPF do bandido pro espaço na base da porrada. Karma instantâneo que fala, né? Meu irmão, o cara é o MacGyver das águas. Viu o barco pegando fogo e não pensou 2 vezes. Usou o próprio jet ski como hidrante para dar um banho de jato nas chamas. Isso que eu chamo de raciocínio rápido. Salvou o barco e o dia. Gente, o reflexo desse homem foi de outro mundo. Ele viu a tragédia acontecendo e correu como se não houvesse amanhã. Salvou o carro e provavelmente alguém que estava passando. Esse merece o troféu de mito do dia. Olha o desespero. O pé do cara prendeu no vão e o trem já ia partir. Mas a galera não deixou barato não. Dezenas de estranhos virando heróis ao mesmo tempo. No 3, todo mundo empurrou e o cara saiu ileso. A humanidade ainda tem salvação. Um assaltante entra na loja e começa a encurralar a atendente, fazendo ameaças constantes. Mas ele não vê que um homem está observando tudo lá de fora. O herói entrou no modo combate e não deu nem chance pro azar. A porrada comeu solta e o folgado acabou rendido. É o famoso: aqui se faz, aqui se paga. O carro pegando fogo e a galera da estrada dando um show de solidariedade. Se não fossem esses desconhecidos agindo rápido, o final seria trágico. Piscina parece tranquila, mas o perigo não avisa quando chega. Olha a visão desse salva-vidas. Ele sacou o sufoco da moça e saiu correndo, ou melhor, nadando. Em segundos, ela já estava fora d'água e respirando fundo. Atenção! Não mexa com a mulher dos outros. O cara tentou e levou o famoso beijo no chão. O marido não deu nem chance de defesa. Uma mãe caminha distraída com a filha pequena, perto da linha do trem quando, em 1 segundo, a criança tropeça e cai direto no vão dos trilhos. O trem já aparece ao fundo vindo em alta velocidade, e o desespero toma conta de quem está na plataforma. Por sorte, alguns homens agiram rapidamente. Foi por milímetros, um verdadeiro milagre e muita coragem desses heróis anônimos. Um morador de rua com muita fome começa a pegar frutas de uma banca. O vendedor chega bravo pedindo o dinheiro, mas ao notar a situação de extrema necessidade do homem, muda de atitude e prepara uma sacola com alimentos para ele. O peso caiu direto em cima do trabalhador e ele não tinha como sair dali sozinho. Mas olha a agilidade dessa galera. Ninguém pensou 2 vezes, todo mundo se juntou para levantar o fardo e livrar o companheiro.
A chuva estava caindo pesado e o pequeno na moto da frente estava sofrendo com o frio. Mas olha o tamanho do coração desse motociclista. Ele não pensou duas vezes, pegou o próprio casaco e deu para o menino. Uma criança começa a se sufocar em um local público, mas um homem que estava por perto percebe o sinal de engasgo e aplica a manobra de Heimlich com precisão até que o objeto seja expelido. Olha o treinamento salvando uma vida mais uma vez. Os pais estavam em pânico, mas esse policial manteve a calma total. Ele pegou a criança, aplicou a manobra com precisão e trouxe o fôlego de volta num piscar de olhos. Isso que é honrar a farda e ser um verdadeiro anjo da guarda na rua. Herói demais. Parece cena de filme de ação, mas é a vida real. O cara estava cercado pela água e não tinha para onde correr. A equipe de resgate chegou com tudo no helicóptero, encarou o vento e a correnteza para tirar ele dali de guincho. Olha a precisão desses profissionais. Um resgate de cinema que salvou uma vida no limite. O cara quase foi levado pela correnteza direto pro abismo da cachoeira. Por um triz ele não caiu, mas olha o reflexo dessa galera. Arrumaram uma corda do nada, montaram uma corrente humana e puxaram ele com tudo. Olha o perigo de querer a foto perfeita. O cara se aproximou demais do limite e as pedras não perdoaram. Ele escorregou e conseguiu se segurar. Com isso, as pessoas conseguiram tempo para ajudá-lo. Fica o aviso: nenhuma selfie vale a sua vida. Durante uma inundação repentina, a força da água arrasta um caminhão carregado como se fosse um brinquedo. Equipes de resgate utilizam um helicóptero para salvá-lo. O caminhão perdeu o freio e começou a descer com tudo, mas esse homem não correu do perigo, não. Ele se jogou na frente e segurou o monstro no braço. É o puro suco de adrenalina e coragem. Depois dessa, eu não duvido de mais nada. Durante uma prova de velocidade, o piloto perde o controle e fica preso na cerca. Mas olha a reação dessa torcida. Os fãs viraram socorristas em segundos. Eles pularam para a pista e se reuniram para tirar o carro dali. Isso não é só esporte. É amor ao próximo levado ao limite. O rio estava sufocado, morrendo no meio de tanto lixo. Mas essa galera não esperou por ninguém. Entraram na água, botaram a mão na massa e tiraram toneladas de sujeira no braço. O cara ficou preso no meio da rodovia e a lama estava engolindo tudo. Podia ser o fim da linha ali, mas olha a solidariedade de quem passava. Ninguém seguiu viagem quando um foi pegando na corda e puxando na raça. Uma motorista de ônibus está fazendo sua rota normal quando avista, ao longe, uma criança muito pequena caminhando sozinha. Sem hesitar, ela para o veículo no meio da via, abre a porta e corre em direção à criança para tirá-la do perigo e procurar os responsáveis antes que o pior aconteça. Ninguém sabe direito como ele foi parar lá em cima, mas o desespero de ficar preso na laje era real. Olha a vizinhança agindo. Não ficou um de braço cruzado. Montaram uma verdadeira operação de guerra para descer o cadeirante com todo o cuidado do mundo.
Muita gente ia passar direto, mas esse cara parou a vida dele para salvar esse gatinho. O bicho estava encurralado, a um passo de cair no rio, e o desespero no olhar dele era nítido. Um carrinho com caixas pesadas perdeu o freio e ia direto no pequeno que estava ali. Mas olha o reflexo dessa mulher. Foi coisa de segundo, ela nem pensou na própria segurança. A natureza veio com tudo e o carro virou um brinquedo na mão da enxurrada. O motorista ficou sem saída, mas olha o que o ser humano é capaz de fazer quando se une. Ninguém se conhecia, mas todo mundo deu a mão e formou essa corrente humana imbatível. Um segurando o outro para ninguém ser levado pela força da água. Uma senhora idosa tenta atravessar uma avenida movimentada usando suas bengalas, mas o semáforo fecha e ela ainda está no meio da faixa caminhando bem devagar. A pressão aumenta, mas um garoto que passava por ali ignora a pressa de todo mundo, oferece o braço para ela se apoiar e caminha no passo dela, protegendo a idosa até o outro lado da calçada. Essa menina em cadeira de rodas se depara com uma escadaria e sem rampa na estação, quando um grupo de homens que passava por perto percebe a dificuldade. Sem pensar duas vezes, eles pegam a cadeira e sobem com ela, garantindo que a garota chegue ao topo sem riscos. Essas pessoas ficaram cercadas por uma correnteza tão forte que nem botes ou helicópteros conseguem chegar ali. Mas esse operador foi um gênio. Usou a força da escavadeira para desafiar a correnteza. No meio do almoço, do nada, um cara tenta levar o filho de uma mulher à força. O pânico foi geral, mas sorte que o destino colocou a pessoa certa ali. Um lutador que passava por ali não pensou duas vezes. Reagiu com a precisão de um profissional e imobilizou o sujeito em segundos. O cara não teve nem chance de reagir. É o tipo de cena que a gente assiste com o coração na mão, mas termina com a alma lavada vendo que o pior foi evitado. Gente, olha o azar desses caras e a sorte dessa mulher. Eles acharam que iam levar o celular e sair vazados, mas o destino tinha outros planos. Mal guardaram o aparelho e deram de cara com a lei. A polícia apareceu no segundo exato, fechou o cerco e já mandou para o chão. Esse homem estava na rua quando percebeu uma movimentação estranha na janela. Ele se aproxima e em seguida algo bizarro acontece. Uma criança pequena acaba se desequilibrando e cai lá de cima. Ele apenas ficou parado e esperou o momento exato para segurar o pequeno no ar. Essa vaca ficou com a cabeça presa na árvore, depois de procurar por comida. Ela já estava entrando em desespero, mas olha a calma desse herói. Ele chegou junto, estudou o ângulo e, com muita paciência, conseguiu manobrar a cabeça dela para fora do tronco. Depois de tomar um susto, o cavalo cai no chão e não consegue se levantar. Nessa posição é difícil para eles. Mas esse homem-herói agiu com calma e conseguiu ajudar o cavalo. Um gatinho assustado vai parar no meio dos trilhos de um trem. A polícia percebe a tempo e dão a ordem de parada total da composição. Eles desceram até lá e tiraram o gatinho do perigo antes do pior acontecer. Essa cena é um tapa na cara da indiferença. O cara viu o outro sofrendo com garrafa PET no pé e não conseguiu seguir viagem. Ele tirou o próprio tênis e deu ali, na hora, sem querer nada em troca. No meio da correria do trabalho, ela parou tudo para ser as mãos de quem não conseguia. Olha a doçura dessa funcionária alimentando o cliente na boca, com toda a calma e respeito. O mundo precisa de mais gente assim, que olha para o lado e enxerga a necessidade do próximo. Um pai está parado em uma moto com seu filho quando um carro perde o controle e vem em alta velocidade na direção deles. Em uma fração de segundo, o pai puxa o filho pelo braço, tirando a criança da linha de impacto, exatos milésimos antes do carro levar a moto.
Uma criança fica pendurada pelo lado de fora da grade de uma varanda em um andar alto. Um homem vê a cena e, sem equipamentos, começa a escalar a fachada do prédio por fora, subindo de varanda em varanda até alcançar a criança e colocá-la para dentro. O cara achou que ia dar o perdido na polícia, mas não contava com o pé de ferro ali na calçada. O cidadão só esticou a perna e o serviço estava feito. O bandido achou que ia dar o perdido na polícia, mas não contava com o arremesso de bike desse cidadão. O cara nem pensou no prejuízo da bicicleta, só pensou em fazer a coisa certa. O carro travou no pior lugar possível e o trem já estava vindo com tudo. A agonia de ver aquele motorista tentando acelerar e o carro não saindo do lugar é de arrepiar. Mas olha o tamanho do coração desses dois. Salvaram a vida do cara e o prejuízo do carro no último suspiro. Foi por um triz que a tragédia não aconteceu. O carro foi para o fundo do lago em segundos, mas olha a rapidez dessa galera. Pularam na água para salvar essa mulher. No susto, a gente vê quem são os anjos de verdade. Gente, olha o perigo desse carro andando sozinho com o motorista apagado no volante. O carro virou uma arma desgovernada no meio da rua. Mas olha a coragem dessa mulher. Ela percebeu que tinha algo errado, correu junto com o veículo e não parou até conseguir entrar e travar o carro. Se ela não age rápido, o acidente ia ser feio. E olha a corrente de ajuda que se formou logo depois. Todo mundo se uniu para tirar o motorista e salvar o dia. O desespero de ficar sem ar é um dos piores que existem. O cara sentiu que ia apagar e correu para o lugar certo. Sorte que os policiais estavam atentos e agiram com a técnica perfeita. Olha a maturidade dessa garota. Muita gente grande entra em pânico, mas ela manteve o sangue frio. Percebeu que a irmã estava sufocando e já partiu para a manobra que aprendeu. Isso é o que eu chamo de amor de irmã e preparo. Salvou a caçula dentro de casa e deu um exemplo de heroísmo para todo mundo. O gelo transforma qualquer rua em uma pista de patinação perigosa. O carro virou um trenó gigante e ia causar um estrago feio ladeira abaixo. Mas olha a união dessa galera. Esse garoto estava indo direto para o perigo, mas esse homem teve um reflexo de ninja. O carro virou uma ameaça fantasma. O motorista apagou e o veículo ficou ali, sem rumo e sem controle. A sorte foi o olhar atento de quem estava passando. A galera correu junto, conseguiu travar o carro e já prestou os primeiros socorros. Uma mulher entra no elevador distraída, mas a porta fecha antes que o cachorro dela consiga entrar. O elevador começa a subir e a corrente estica perigosamente, puxando seu cachorro para cima. Um homem que estava no corredor percebe o desespero do animal e consegue soltar a coleira no último segundo, salvando o pet de um acidente fatal. Banhistas encontram uma tartaruga marinha que acabou ficando enterrada sob uma camada espessa de areia após uma maré alta. Com muito cuidado, eles cavam com as mãos, retiram o animal exausto e o carregam até a beira da água, onde ela finalmente consegue nadar de volta para o oceano.
cobra já estava no ponto do bote, pronta para atacar o pequeno que nem tinha visto o perigo. Mas olha a velocidade dessa mãe. Ela sentiu o risco de longe e tirou a criança dali num piscar de olhos. Uma garotinha percebe que um homem estranho está seguindo seus passos na rua. Com muita esperteza, ela entra em uma loja, vai direto até a atendente e conta o que está acontecendo. A atendente não hesitou nem um segundo. Acolheu a menina, trancou a loja e enfrentou o sujeito sem medo. Uma salva de palmas para essa mulher que foi o porto seguro que essa garotinha precisava. A polícia recebe uma denúncia anônima sobre barulhos estranhos em uma casa isolada e caindo aos pedaços. Ao entrarem, os policiais vasculham os cômodos e encontram uma mulher acorrentada e visivelmente abalada. Ela havia sido sequestrada dias antes e estava sem esperanças, até que a luz da lanterna da polícia aparece para libertá-la. Às vezes, um abraço e uma conversa valem mais que qualquer outra coisa. Esse homem estava no limite, achando que não tinha mais saída e ficou ali na linha do trem esperando o fim. Mas olha a empatia desse desconhecido. Ele não só impediu o pior, ele parou para ouvir, para acolher e para mostrar que ele não estava sozinho. Prepara o lenço porque essa aqui é para chorar de alegria. Essa garota incrível que brilha como líder de torcida recebeu a surpresa da vida dela. O menino que ela sempre admirou foi até a porta de casa fazer o convite para o baile. Olha o brilho nos olhos dela. Isso é inclusão, é carinho. E é mostrar que todo mundo merece viver esses momentos mágicos. O baile vai ser pequeno para tanta felicidade. O motorista deste caminhão apagou no volante, mas esse herói não pensou duas vezes. Correu ao lado do gigante, escalou a cabine e conseguiu travar tudo. Um banhista é puxado por uma corrente de retorno e não consegue mais voltar para a areia. Vendo isso, a galera se uniu, enfrentou as ondas e buscou o cara onde ele já estava perdendo as forças. O alívio de pisar no chão seco de novo não tem preço. Parabéns para essa galera nota 10. Olha o tamanho daquela máquina vindo em direção ao cais. Parece que nada ia segurar, mas esse barquinho pequeno foi o herói da vez. Ele se meteu no meio do caminho, usou toda a força do motor e conseguiu desviar o gigante. Foi uma manobra de mestre que salvou o porto de um prejuízo milionário. O prejuízo foi grande, mas a solidariedade foi maior. As caixas de cerveja viraram na pista e o trânsito parou. Mas olha que cena bonita. Em vez de confusão, todo mundo desceu do carro para dar uma mãozinha pro motorista. Um cadeirante tenta atravessar uma rua movimentada, mas a cadeira trava e ele acaba caindo no meio do asfalto perigoso. Um motociclista que passava pelo local para sua moto ajuda o homem a subir na cadeira e o escolta com segurança até o outro lado da calçada. Um homem tenta realizar uma travessia usando uma escada como ponto de apoio. Durante o processo, algo dá errado e ele acaba ficando pendurado em uma posição perigosa. Por sorte, tudo estava sendo monitorado por profissionais de resgate e segurança que agiram imediatamente com cordas e equipamentos adequados para retirá-lo de lá sem ferimentos. Yeah. Okay, relax now, relax now. Well done. E o prêmio de azarada do dia vai para essa mulher. Ela achou que ia sair com o carrinho cheio sem passar no caixa, mas esqueceu de combinar com o destino. No meio da fuga, o próprio carrinho pediu demissão e travou na hora exata. O
O portão de ferro quase esmagou o entregador. Foi por um triz. Qualquer um ia ficar revoltado e xingar. Mas olha aí na atitude desse cara. Ele segurou o susto e ainda parou o seu tempo de trabalho para ajudar a consertar o portão. Em uma avenida movimentada, o carro de um motorista para do nada porque a gasolina acabou. Mas olha quem chegou para salvar o dia. A viatura atolou feio na lama e não tinha jeito de sair. Mas olha a cena bonita que se formou. Em vez de julgamento, teve ajuda. A comunidade chegou junto, botou a mão na massa e empurrou o carro para fora. O cachorrinho pulou na água achando que ia brincar, mas não sabia nadar e começou a se afogar. Seu dono não pensou duas vezes, ele entrou na água com roupa e tudo. Nada importava mais que salvar o seu melhor amigo. Esse cãozinho estava desesperado, preso no canal. Mas olha a inteligência desse herói. Ele montou uma estratégia com a corda e conseguiu resgatar o amiguinho sem se colocar em risco. Isso aqui é muito mais que uma corrida, é humanidade. A atleta chegou no limite. O corpo não respondia mais, mas olha o que o apoio moral faz. Como ninguém podia tocar nela para não causar a desclassificação, a galera virou um escudo de motivação. Eles caminharam junto, gritaram o nome dela e deram a força que faltava na mente. Essa mulher estava ilhada e o perigo de ser levada pela correnteza era real. Mas olha o gigante das estradas chegando para salvar. O caminhoneiro parou tudo, deu aquela força e serviu de ponte para ela atravessar em segurança. Gente, olha o desespero desse cara. Ele ficou pendurado por um fio a metros de altura no meio do gelo. Um descuido que quase virou tragédia. Sorte que tinha alguém com o reflexo em dia ali do lado. Segurou com toda a força e não soltou até ele estar seguro. O guarda estava quase apagando, mas olha o respeito e a humanidade desse gesto. Alguém percebeu o sofrimento e foi lá dar água na boca dele. O motorista perdeu a carga e o prejuízo ia ser amargo. Mas olha a força da comunidade. Ninguém ficou só olhando ou buzinando. O pessoal desceu dos carros e montou um mutirão ali mesmo no meio da pista. O ladrão achou que ia levar a bolsa da mulher e sair ileso, mas deu de cara com o Batman da vida real. Ele achou que ia dar o perdido na polícia pulando no rio, mas os pescadores não perdoaram. Eles estavam atentos e agiram rápido para tirar ele da água. No final das contas, ele não escapou das algemas. Prepara o coração, porque essa cena é a definição de na saúde e na doença. A fome não espera, e a bondade desse homem também não.